Marcelo estava em dúvida sobre que título dar pro mês de abril, porque nada acontece em abril. Oi? Como assim nada acontece em abril, amor? Como assim, meu amor? Me conta. Bora começar a fazer a leitura desse céu do mês de abril. Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos. Aqui estamos para discutir o céu do mês de abril, né? Agora que que já passamos da temporada de eclipse, quero saber se está todo mundo vivo ainda na temporada de eclipse, né? Como é que estamos? Sobrevivemos, não sobrevivemos? Estamos morto, meio vivo, né? Como é que estamos aí? Capenga, manco, né? Descacetado, né? Em carne viva, tamo como? Por quê? Porque hoje nós vamos falar do mês de abril. E eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Estamos precisando de boa notícia, não estamos não, gente? Estamos super precisando de boa notícia. Vou até passar um batom para poder dar boa notícia de batom. A boa notícia é que não tem eclipse em abril. Não tem eclipse em abril. Netuno já mudou de signo. Em abril, já teremos lá, né? Netunão recém-chegado. Finalmente, o que será que ele vai fazer com a área da nossa vida, onde a gente tem o grau 1, né? De Áries, grau 0 de Áries. Lá estará ele. Ainda não teremos Saturno em Áries. Ainda não teremos Júpiter em Câncer e ainda não teremos Urano em Gêmeos. Mas o fato, sinceramente, da gente ter Netuno fora dos últimos minutos de Peixes, olha, eu vou dizer para vocês que eu devo confessar que dá um alívio assim, dá um quentinho na minha alma, que eu não nem sei, sabe? Dá um quentinho na minha alma assim que realmente ele é significativo. Então, bora para leitura, né, gente? 1º de abril. O que temos 1º de abril? 1º de abril, temos 8h55 da manhã, uma conjunção Lua-Urano que já tira a gente da cama. 8h55 da manhã, vale lembrar sempre, né, gente? Estamos falando de horário de Brasília, tá? Então, 8h55 da manhã, temos alguma coisa aqui no dia 1º de abril, que é terça-feira. Temos aqui um desorganizar de dia aqui da gente. Vamos botar assim, dessa forma? Dá uma desorganizada no dia da gente aqui. Quer dizer, planos mudam, o que a gente ia fazer de repente não vai fazer, o que a gente, né, tinha planejado não vai ser aquilo, mas pelo visto é pro nosso bem, porque depois, amor, só alegria, né? Só sextil, só trígono, é só alegria. Parece que deve ser benéfico. Dia 1º, no final do dia, a lua entra em Gêmeos, continua tudo bem. No dia 2, temos o que? O dia 2 é um dia importante. Dia 2 a gente tem um encontro de Vênus retrógrada com nó do norte retrógrado. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque isso já aconteceu antes, tá? Quando que esse encontro entre Vênus e nó do norte aconteceu? Esse encontro entre Vênus e nó do norte já aconteceu no dia 3 de fevereiro e ele vai se repetir pela última vez no dia 20 de abril. Esse repeteco dele agora é você revisitando alguma proposta ou relacional ou financeira, algo relacionado a valores, alguma coisa que é para você uma promessa de crescimento e deve de ser realmente. Mas como você está revisitando isso com Netuno na área, né? Aliás, não, Netuno já saiu da área. A primeira vez que você entrou em contato com isso, como o Netuno estava na área, a primeira vez foi no dia 3 de fevereiro. Como o Netuno estava na área, de repente você falou assim, excelente oportunidade.
mas tenho medo de estar colocando o chapéu onde eu não alcanço. E aí, de repente, você pode não ter ido adiante com aquilo. Ou você foi adiante com aquilo, e como Netuno estava na área, você fantasiou o pavão de maneira significativa, e hoje você está revisitando sem Netuno na área. Ou seja, você está revisitando com mais clareza. Você está olhando e falando, não, entendi, tá? Essa compra, essa venda, esse investimento, esse relacionamento, sim, é algo que vai me trazer crescimento, né? Mas eu preciso fazer alguns ajustes. Por quê? Porque essa Vênus está retrógrada, né? Então, aquilo que você deu início, né, com uma expectativa bastante grande para aquilo, não que você estivesse errado, não que não fosse trazer crescimento, mas você estava com uma expectativa, de repente, superior às suas possibilidades, agora você, de repente, dá um passo atrás e você revisa à luz das suas possibilidades mais reais. Claro que com Vênus retrógrada, né, com Mercúrio ainda retrógrado, é claro que financeiramente não está fácil para ninguém, não está estável para ninguém, então os medos podem ainda continuar, né, predominando, tá? Eu sei que eu vou crescer, mas dá para eu fazer esse movimento realmente? Será que eu não devo sair? Eu acho que ainda pode haver esse tipo de questionamento. Mas quero dizer que não é a última etapa dessa conversa, é a segunda, a última virá mais para frente no mês. Esse aspecto, Vênus conjunta Netuno, está ativa durante o dia 2 inteiro. A noite do dia 2 está promissora, com uma Lua Júpiter aqui, favorecendo socialização, favorecendo troca, o que você quiser, na verdade, né? Aquilo que te der prazer. E aí, a gente tem um dia 3 que ele tá num tom bem mais difícil do que os dias anteriores, né? Enquanto a Lua estiver em Gêmeos, ela vai estar fazendo quadraturas no céu. E aí, a primeira quadratura que ela faz é ali um pouco antes das 11 da manhã com Saturno, depois ela quadra Vênus, depois ela quadra nó do norte, depois ela quadra Mercúrio, ou seja, não tá fácil. Não tá fácil para comunicar, não tá fácil para se relacionar, tamo cansado, tamo sobrecarregado, estamos nos sentindo desvalorizados, né? A vida tá sem graça, é só responsabilidade. Tudo é uma dificuldade para conseguir, tudo é uma demora, tudo é uma complicação. Aí à noite a Lua entra em Câncer, e quando ela entra em Câncer, ela já de cara quadra Netuno, que bom que é de noite, né? Provavelmente tu vai abrir uma garrafa de vinho, vai tomar uma cerveja, vai fazer alguma coisa ali para relaxar com essa Lua Netuno, como deve. Só não exagere, né? Não se coloque, nem coloque ninguém em risco. Dia 4 de abril temos um monte de aspectos super favoráveis, super positivos, super fluidos. Ou seja, temos uma série de oportunidades. Note que dia 4 de abril é um dia de lua crescente, tá? Então, é um dia de crise. Aquilo que foi começado na lua nova, né? Vai precisar passar pelos seus primeiros ajustes para poder continuar crescendo. Então, assim, vamos dizer, né? O tom do dia, ele é um dia que ele pode ter um pano de fundo tenso, mas note que todo movimento que você tentar fazer, a coisa flui bem, inclusive. Todo movimento que você tenta fazer flui, né? Porque o Sol faz sextil a Palas logo pela manhã, Saturno sextil a Urano, Marte sextil a Urano, Marte trígono Saturno. Quer dizer, existe um contexto aqui para o dia 4, que é um contexto extremamente criativo, extremamente resolutivo, estamos resolvendo o problema, bastante, vamos dizer, né? Estamos resolvendo problemas e estamos topando mudanças, estamos colocando em prática mudanças que não são desorganizadoras, que permitem uma construção de médio e longo prazo, que não amarra ninguém. Tá bacana, né? Então, assim, eu acho que embora a gente tenha, né, no dia 4, um cenário
que é um cenário de uma lua crescente, que pode ser um cenário mais tenso, onde a gente precisa fazer ajustes para continuar crescendo, a gente está fazendo os ajustes. E não tem ninguém colocando nenhum tipo de obstáculo pra gente, não. Dia 5 a gente tem, no final da manhã, uma quadratura aqui, Lua Quiron. Não é um dia que necessariamente a gente vai estar fisicamente falando, né, nos sentindo necessariamente bem fisicamente ou emocionalmente, pode ter algum tipo de alguma dorzinha aqui, né, e tal, mas o resto do dia flui. Acho que a gente só precisa tomar cuidado com essa lua Marte aqui, no final da tarde, pra gente não sair dando sapatada nos outros. E o pior, né? Sapatada de lua em câncer é aquela sapatada que é aquela agressividade passiva-agressiva, né? Então, assim, ou você tá com raiva, ou manda tomar no de uma vez, ou fica quieto. Mas esse negócio de ficar ou mandando indireta, ou, sabe, espetando a outra pessoa, não, cara, não. Ou manda tomar no não fala nada, esquece o assunto, sabe? Vai dormir, espera a raiva passar, não sei. Sabe? Acho que é só um momento que a gente tem que ter, assim, vamos dizer assim, precisamos estar mais conscientes do nosso emocional. Nosso emocional tá bem ativo. Passado esse momento, o resto do dia flui. Dia 6 a gente abre com uma lua em Leão. Dia 6 a gente abre com um sextil entre Sol e Júpiter. Muito bacana esse sextil. Um sextil que promete crescimento, expansão, socialização, troca, contato com pessoas influentes, facilidades, e é um domingo. Esse domingo aí é um domingo que tá bacana. A gente amanhece com otimismo. E o outro aspecto que a gente tem no dia, que é um outro aspecto relativamente bom, é esse aspecto de Vênus em trígono a Marte. Não é relativamente bom, porque tem algo sobre ele que é ruim, mas porque essa Vênus está retrógrada, né? Então, o que a gente tem é um fluxo bacana entre ação e desejo, só que é a revisão de uma ação, a revisão de um desejo, na verdade. É isso mesmo que eu quero? Primeira vez que a gente teve contato com isso foi em 25 de janeiro. A gente vai ter contato com esse desejo, né? E essa ação que visa concretizar esse desejo, a gente vai ter contato com isso de novo dia 22 de maio, né? Hoje a gente está meio que, não sei se em dúvida sobre, né? Se eu não tô querendo abraçar mais do que posso, se eu não tô querendo, se eu tô, vamos dizer, à altura do que eu desejo, se o que eu desejo depois não vai se revelar uma furada. Eu acho que tá rolando, assim, uns questionamentos. Note que amanhã rola aqui uma lua oposta a Plutão, que pode sugerir para os que estiverem acordados às 8 da manhã de um domingo, que não serei eu, pode sugerir um estresse. Eu diria para tu dormir até mais tarde, né? Mas é contigo. Dia 7 chega bonito. Dia 7 chega com Mercúrio ficando direto e com Vênus fazendo conjunção a Saturno. Vênus conjunção a Saturno também já aconteceu antes. Tivemos essa Vênus conjunção a Saturno no dia 18 de janeiro. Vai se resolver só no dia 24 de abril. Do que a gente está falando aqui? Algum acordo, algum tipo de ou acordo, ou dinheiro, ou compromisso, né? Podemos estar formalizando um compromisso, revisando a formalização de um compromisso, que pode ser amoroso ou financeiro, ou de maneira mais genérica, podemos pensar que uma Vênus conjunção Saturno é sobre limites em torno daquilo que se deseja, né? Aquilo que eu amo, desejo, valorizo, tem, mas não tem em quantidade infinita. Eu particularmente gosto dessa conjunção Vênus-Saturno, porque
a Vênus em Peixes, ela viaja muito na maionese. E o Saturno, ele dá um pouco de forma, ele traz um pouco a realidade, né? Então, eu gosto de pensar nisso aqui como uma realização de desejos. Aquilo que eu desejo pode ganhar forma na matéria. Mas, para quem tem expectativas elevadas, pode ser, sim, frustrante. Pode ser frustrante. Por outro lado, Mercúrio reassume seu movimento direto e começa a resolver as pendências que ele abriu durante a sua retrogradação, né? Finalmente, a gente sai do castigo, pelo menos parcialmente, né? Então, começa-se a resolver as questões que ele abriu quando estava retrógrado. Então, dia 7 é um dia, vamos dizer assim, desejado. Eu acho dia 7 um dia desejado. Dia 8, Vênus faz sextil a Urano, um aspecto que fala da possibilidade, de outras possibilidades, né? Fala de acomodação de recursos financeiros, recursos materiais, renegociação de contrato, renegociação de parcerias, mudanças positivas em relacionamentos. Também é um aspecto que já aconteceu antes, em 26 de janeiro e que vai acontecer de novo no dia 20 de abril. Então, estamos revisitando algo, né? Não é algo novo. Dia 8, a Lua entra em Virgem e Marte faz um trígono ao nó do norte. Bacana esse trígono, sabe? É aquilo que eu faço e que inclusive eu decido fazer de forma quase intuitiva ou de forma autoprotetora, se alinha a um caminho de evolução pessoal para mim. Uma outra forma de você ler esse trígono entre Marte e Nó do Norte é: eu não preciso nem fazer, sabe? Porque, vamos dizer assim, se eu colocar esse barquinho em movimento, naturalmente a coisa evolui. Naturalmente eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Tem que confiar no fluxo. Para onde o fluxo está dizendo, está apontando, está parecendo indicar que é para a gente ir, então é para lá. É isso. Dia 9 não temos maiores aspectos. Temos uma quadratura Lua-Júpiter no final do dia, que pode falar de excessos. Esses excessos aqui pode ser assim, excesso de chatice, excesso de dificuldade de se divertir, excesso de trabalho, para de trabalhar. Dia 10, temos alguns aspectos difíceis para relacionamentos, sobrecarga de trabalho, dificuldade, uma percepção de que tá difícil fazer movimentos, tá difícil crescer. Eu faço, eu ralo, eu me dedico, tá difícil. Não tá difícil crescer. É que você tá tentando se manter no controle de tudo. E realmente, você estando no controle de tudo, a coisa não flui. Você precisa dar espaço para que as coisas fluam. Ah, mas se eu não tiver no controle de tudo, nada anda. Isso daí é aquela história, né? Do que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A coisa não anda porque você tá no controle de tudo, ou você tá no controle de tudo porque se você não tiver, a coisa não anda, né? Então, é um ciclo. E estamos, assim, carentes, né? Estamos carentes, tá difícil pra gente ter aquilo, obter aquilo que a gente acha que vai nutrir a gente. Talvez a gente esteja, né, colocando o nosso objetivo de nutrição num lugar que realmente é inalcançável, não vai conseguir porque ninguém conseguiria. Então, são questões, assim, dia 10 a gente pode esperar, né, pode contar com uma carênciazinha, mas eu acho que é importante a gente se perguntar por quê, né? Por quê? Tô comunicando o que preciso da maneira que deveria comunicar, né? Como é que estão as minhas expectativas, as minhas exigências, sabe? Dia 10 à noite a Lua entra em Libra. Dia 11 a Lua faz aspectos positivos no céu. E dia 12 o Sol encontra Quiron. Autoestima em baixa. Inclusive, no dia 12, a gente tem esse encontro entre Sol e Quiron ocorre
dentro de uma configuração de lua cheia que acontece no dia em que Vênus fica direta. Vou abrir esse mapa dessa lua cheia para a gente falar dele. O que temos aqui? Temos uma lua cheia que acontece no grau 23 de Libra e chega oposta a Quiron. Grau exato, inclusive. Essa lua cheia, ela chega não só oposta a Quiron, grau exato, como ela chega com uma galera em peixes, né? Ela chega com um estélio em peixes. Vênus retrógrada, quer dizer, praticamente estacionária, saindo de uma conjunção com Saturno, que ela já vai fazer de novo, que está conjunto ao nó do norte, que está conjunto a Mercúrio, e Netuno em trígono com Juno. Cadê o regente? Regente Marte, tá onde? Marte, regente em trígono com Vênus, Saturno e nó do norte, não. Marte, regente em trígono com nó do norte e Mercúrio. Mas ele tá em Câncer, né? E esse Mercúrio tá na sombra. Então a gente tem aqui, vamos dizer assim, uma certa salada. Vamos lá. Essa lua cheia oposta a Quiron, ela tá iluminando claramente, sem qualquer outra margem de interpretação, tá? Ela tá iluminando questões relacionais, né? Ela tá falando de feridas envolvendo relacionamentos, especialmente aquelas relacionadas à afirmação do eu perante o outro, né? Libra é um signo que busca harmonia, busca diplomacia, busca equilíbrio, né? Mas essa oposição com Quiron traz à tona o incômodo de não conseguir se posicionar sem sentir culpa ou rejeição, né? Ou ainda a sensação de que eu não sou reconhecido, validado ou visto pelo outro. Então a gente tem aqui nessa alunação uma dinâmica que vai colocar em jogo o quê? A minha necessidade de me autoafirmar versus o meu desejo de agradar. O meu medo de conflito versus, ou o meu medo de rejeição, versus a minha necessidade de ser autêntico. Vai colocar em evidência a minha dificuldade em me colocar em primeiro lugar sem sentir que isso ameaça os meus laços. Vai trazer consigo uma ferida egóica, um sentimento de inadequação, né? Um sentimento de não ser visível nos meus relacionamentos, né? Esse ego ali, esse solta ferido com Quiron. E como a Lua está em Libra, a gente precisa sempre estar atento para projeções, né? Eu posso achar que o outro se vê assim diante de mim, quando na verdade, ou que o outro faz com que eu me sinta desse jeito ou daquele jeito, e a gente precisa lembrar que o outro não faz nada, né? A gente sente o que a gente sente e é isso. Marte, regente dessa alunação, tá no signo de Câncer, que é um signo que não favorece ele, torna ele mais defensivo do que assertivo, né? Ele, em Câncer, ele se move com muita cautela, né? Ele se move guiado por memórias, ele se move com o intuito de proteger, ele se move, ele age quando ele se sente inseguro. Para nossa sorte, esse Quiron, eu poderia dizer que esse Marte está quadrado Quiron, mas eu não vou dizer não. Não vou dizer não, porque eu acho até que eu falei que tava no vídeo, mas hoje não vou dizer que ele tá não. Eu vou olhar o copo meio cheio e vou olhar esse Marte em trígono com nó do norte e Mercúrio. Porque, veja, se eu abordar, né, essa lua cheia aqui, pelo viés de que esse Marte está quadrado Quiron, eu só tô falando mais do mesmo, né? Ele já tá debilitado em Câncer. A gente já tá ferido com essa oposição a Quiron, né? Então, assim, já não tá fácil, já estamos inseguros, né? Já estamos
navegando relacionamentos meio que de maneira bem cautelosa. Então, vamos olhar esse copo meio cheio e ver o que dá pra gente fazer com essa lua cheia, né? Que tá difícil. Um trígono de Marte com nó do norte em peixes e Mercúrio em peixes vai falar que, por pior que esse Marte esteja, né, no signo de Câncer, por mais que ele esteja agindo defensivamente, por mais que ele esteja agindo de maneira autoprotetora, ou por mais inseguro que ele esteja, ele vai encontrar o caminho dele, né? E talvez essa seja a melhor maneira de agir diante dessa lua cheia. Talvez seja mesmo, né, sobre se permitir ser conduzido por intuição, né, por compaixão, por sensibilidade. Talvez seja o momento de agir confiando que vai dar tudo certo no final. Talvez seja o momento mesmo de não agir tão prontamente quanto Marte tende a agir. Talvez seja realmente o momento de ser compassivo com essa dor do outro, com esse sentimento de inadequação do outro. E talvez seja o momento de acolher e falar assim, putz, vem cá. Deixa eu te dar um colo aqui, que eu te entendo, sabe? Não, eu não queria fazer você se sentir assim, sabe? Pô, deixa eu te dar um colo, deixa eu te dar um carinho, deixa eu te dar um mimo. Tá bom, não tem razão nenhuma pra você se sentir assim, porque eu não acho que você é feio, eu não acho que você tá chato. Mas assim, já que você tá se sentindo assim, deixa eu te dar um colo, deixa eu te dar um carinho. Me fala sobre como você está se sentindo. Mercúrio em trígono a Marte. Me fala, né, sobre como você está se sentindo. Então, assim, talvez o caminho seja mesmo, talvez esse Marte esteja debilitado porque o caminho seja mesmo baixar as armas, sabe? Talvez o caminho seja acolher a ferida do outro, o sentimento de inadequação do outro, o medo do outro de não agradar, né? Talvez o caminho seja abraçar a vulnerabilidade do outro e, por consequência, abraçar a própria vulnerabilidade. Vênus fica direta, vai começar a fechar os assuntos que abriu, quando estava retrógrada. Dia 13, temos um monte de quincunce, uma quadratura com Marte logo no início do dia, quer dizer, já abrimos o dia meio estressados, espero que isso seja porque você foi se exercitar, né? Porque você foi para academia, que você foi colocar a sua raiva em algum lugar de maneira produtiva, ao invés de sair brigando com outra pessoa porque teve com o par, porque teve um sonho que o par te traía e resolveu com isso que ia sair na porrada com o par. Cara, eu faço isso o tempo todo e eu tenho Lua quadrada Marte, então eu posso falar com propriedade. No dia 13 mesmo, a Lua vai mudar de signo, entra em Escorpião, vai quadrar Plutão no final da tarde, então a gente tem um início de dia e um final de dia tensos aqui, dia 13, vou até ver que dia é esse, dia 13, gente, o que tá acontecendo no dia 13? Dia 13 cai num domingo, que domingo é esse, hein? E aí, já nos influenciando no dia 13, temos uma conjunção entre Saturno e Nó do Norte. Inclusive, fiz vários posts sobre essa conjunção super importante, tá? Essa conjunção Saturno-Nó do Norte, ela tá em vigor desde o dia 8 de abril, mais ou menos, até o dia 20 de abril, mais ou menos. E essa conjunção, ela é um trânsito que alguns astrólogos vão chamar de trânsito kármico, trânsito evolutivo, que vai apontar coletivamente para um momento, né? E dependendo também do seu mapa natal, o momento pessoal, depende se você, o que você tem ali no grau 26 de peixes, né? Ela vai falar de um chamado ao amadurecimento, tá? Amadurecimento, se você quiser tomar pelo lado de peixes, um amadurecimento espiritual. Talvez seja a hora de você assumir determinados compromissos e responsabilidades, entendendo que não precisa ser um peso, mas não dá para se furtar ao pedacinho da história que te corresponde.
né? E se a gente pensar que o nó do norte é aquilo que a gente precisa aprender, Saturno ali, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender estrutura, limite, tempo, responsabilidade, maturidade, esforço, paciência, né? Talvez seja um momento da gente levar mais a sério a nossa intuição, talvez seja um momento da gente levar mais a sério a nossa intuidade, a nossa espiritualidade, talvez seja um momento da gente levar mais a sério o invisível, o imponderável. Talvez seja a hora da gente se comprometer de alma com aquele sonho. Também podemos pensar, né, nessa conjunção entre Saturno e Nó do Norte, num momento em que é hora da gente aprender a amar com limites, porque a gente tem que combinar disciplina e empatia. Talvez a gente precise aprender a ajudar o outro sem se anular. Talvez a gente precise aprender a se doar condicionalmente, com consciência das nossas limitações, sem achar que precisamos carregar o mundo nas costas. E como o Saturno está indo para Áries, a gente pode pensar coletivamente que a gente está fechando, de repente, um ciclo coletivo importante. Seja de fé, de religião, pode ser que a gente esteja num momento em que a gente precise curar determinadas feridas ancestrais ligadas à culpa, sacrifício, a abandono, para poder mover para a próxima etapa do jogo. E talvez seja um chamado, sim, para a gente servir ao mundo com propósito e entrega, mas com os pés no chão. Acho que podemos pensar em menos materialismo, mais confiança no fluxo, mais fé, menos controle. Encontrar o nosso propósito. Tem várias maneiras da gente ler esse Saturno Nó do Norte, mas eu acho ele importante. No dia 15 temos a entrada de Juno retrógrada em Escorpião. Estamos lá, voltamos ao processo de revisão dos nossos compromissos mais profundos, mais intensos, né? Dia 15 à tarde temos algum tipo de disrupção da nossa rotina, dos nossos planos, necessidade de adaptação, de ajuste, vai precisar. Também estamos, né, falando, conversando sobre os nossos compromissos, sobre os nossos acordos. Dia 15, tarde e noite, está bem propício para isso. Dia 15, no finalzinho da noite, a Lua entra em Sagitário. No dia 16, Mercúrio retorna a Áries. Voltamos a falar sem filtro, a ser direto, a ser objetivo. E aí, quando Mercúrio entra em Áries, ele já entra em orbe de aspecto de conjunção com Netuno, também em Áries. Eu acho que a gente tende a ficar... Aqui pode ser que tenha um início, né, de algum projeto e algo muito cheio de paixão, muito idealizado, sabe? Muito importante, muito cheio de significado pra gente, em sua melhor manifestação. E em sua pior manifestação, uma grande viagem na maionese. Então você vai precisar prestar atenção, tá? Porque esse contato entre Mercúrio e Netuno não se repete. Ele não está se repetindo, ele não aconteceu quando Mercúrio estava direto e nem quando Mercúrio ficou retrógrado. Aliás, mentira, eu acho que aconteceu sim, mas aconteceu em Peixes. Ele aconteceu no dia 2 de março com Mercúrio direto. Ele aconteceu dia 29 de março com Mercúrio retrógrado em Peixes e acontece no dia 17 de abril com Mercúrio direto em Áries e Netuno em Áries. O que isso significa? Que aquilo que se ensaiou como um novo começo, né? Por ocasião do primeiro contato, um novo começo idealizado, né? Uma proposta bacana e tal. No dia 2 de março, no início de março, retorna agora no dia 17 de abril, mas retorna de uma forma, com uma paixão, com uma fúria que empalidece o que foi
a proposta de começo do início de março. Fica medíocre, inclusive. Não acho ruim, não, acho bacana. Mas assim, né, eu sou suspeita, eu tenho muito fogo no mapa, então tome com pinça o que eu tô falando. No dia 18, Marte retorna a Leão. Finalmente, né, gente? Nossa Senhora. Jesus. Não, nem tô querendo que Marte vá pra Virgem, não, mas porra. Esse processo de Marte em Câncer e Leão é o processinho longo. Marte em Leão, vocês têm no Céu do Dia digital, e quem não assina o Céu do Dia, vou dar uma palhinha, né? Marte está muito bem em Leão. Marte em Leão, ele fala de ações que não quero vencer a todo custo. Quero vencer sim, mas quero vencer com dignidade, quero vencer... não vou negociar meu orgulho para vencer por vitória, não vou chutar cachorro morto, sabe? Fico sim combativo, mas também fico apaixonado, romântico, apoteótico, dramático, exagerado, empolgado, e fico um monte de coisa. E eu aqui mexendo com a vela, porque agora me deu vontade de mexer na vela. Dia 18, a Lua entra em Capricórnio no final da manhã, quadra Netuno, quadra Mercúrio. Entrou em Capricórnio, amor, à tarde do dia 18, ela tá chechelenta, não tá bacana. Aliás, amanhã também não tá, né? Também não tá, não, porque tá com umas quadraturas. Dia 18 promete ser um dia relativamente difícil, apesar do belíssimo retorno de Marte a Leão. Dia 19 tem início a temporada taurina, o Sol entra em Touro. O Sol em Touro é bom porque ele simplifica a vida, né? É aquela história, serve, para que serve, como se usa, e se você não puder me responder essas perguntas, eu descarto, porque não vale a pena perder meu tempo com isso. Então, assim, nos voltamos muito para a questão física, sensorial, para os sentidos, nos voltamos para os prazeres, uma boa comida, uma boa bebida, um bom lençol na cama, um bom edredom, um bom ar-condicionado. Nos voltamos também para o lado financeiro, uma análise do nosso, né, financeiro, uma análise mais consciente, prática. E isso é ótimo, porque no mesmo dia a gente tem Marte em trígono a Netuno, o que facilita ações inspiradas. E Marte aqui, estando em Leão, está muitíssimo melhor do que quando ele estava em Câncer. Aqui está o último encontro entre Vênus e Nó do Norte. Aqui está o movimento para frente do qual vínhamos falando, do que falamos lá no início de abril, né? Realmente aqui é isso, fechou o contrato, fechou o acordo, recebeu o dinheiro, renegociou a parceria, é isso, vamos para frente, vamos crescer com isso. E dia 20 é um dia lindo, né? À exceção da quadratura entre Lua e Quirón às 8 da manhã, porra, dia 20 está maravilhoso, cheio de sextil, cheio de trígono. Ainda temos Vênus fazendo o último contato com Urano, trazendo transformações para relacionamentos e finanças. Mercúrio sextil com Plutão, abrindo a nossa mente, predispondo a gente a negociar, né? Mas olha o pano de fundo. Não existe absolutamente nenhum impedimento para você no dia 20 fazer absolutamente nada do que você deseja. Tudo o que você deseja fazer, você vai conseguir fazer. Por quê? Porque o dia 20 ele tá cheio de trígono e sextil. Portanto, cuidado para não fazer merda. Porque o Sol quadra Marte. Você tá com pressa, não tem necessidade. Você tá ansioso, não tem necessidade. Você tá impulsivo, não tem necessidade. Ou o inverso, você não tá fazendo porra nenhuma. Tu tá um pé no freio, fudido. E não tem a menor necessidade. Então, assim, qualquer que seja o caso, tá? O dia 20 ele está à tua disposição. Você pode torná-lo algo maravilhoso ou cagá-lo soberanamente.
escolha com inteligência. Dia 21, não temos nada para explanar aqui. Dia 22, temos essa quadratura Urano no final do dia, desorganizando os nossos planos. Dia 23, o Sol quadra Plutão, transformações à vista, transformações significativas, importantes, queda de braço, um desejo de transformar as coisas que vem com medo de perda material, financeira, de segurança, mas eu tô querendo impor as coisas e fazer as coisas da minha maneira. Esse é um aspecto extremamente impositivo. Imposição, seja de transformação, seja de impedimento da transformação, né? É um aspecto sumamente impositivo. Não é um dia para você entrar em queda de braço com ninguém, especialmente com figuras de autoridade que estão especialmente sensíveis, com os seus egos bastante inflados nesse dia. Mas assim, é difícil, né? Porque na quadratura a gente tende a entrar no embate. Então assim, tô aconselhando, mas nem sei se você vai seguir meu conselho. Dia 24 temos o último encontro entre Vênus e Saturno. Finalmente já sabemos o que é, o que não é, o que temos, o que não temos. Vamos formalizar esse compromisso, ou vamos formalizar a ideia de que não haverá compromisso. Fica mais claro, talvez, os resultados, né? Da nossa, vamos dizer, disciplina financeira. Né? Talvez fique mais claro quanto que eu preciso de dinheiro, quanto eu posso gastar de dinheiro, quanto eu não posso gastar. Acho que a gente aqui tem um panorama mais claro no que diz respeito a finanças e a relacionamentos. Dia 25, a Lua entra em Áries, vai fazer conjunção com Netuno, mas é de manhã, não nos afeta, quer dizer, a menos que você... A única coisa que pode acontecer aqui é você perder a hora, né? Dia 25 é um dia relativamente sem eventos. Dia 26, Marte faz a última oposição a Plutão. Essa oposição a Plutão aconteceu pela primeira vez no dia 3 de novembro, pela segunda vez no dia 3 de janeiro e acontece pela última vez no dia 26 de abril. Amor. Aquilo que você quis terminar em 3 de novembro, de repente não terminou, ou terminou e retomou na virada do ano. Aquilo que você decidiu terminar na virada do ano, mas não terminou porque Marte estava retrógrado. Aquilo que de repente você queria ter resolvido desde que Marte ficou direto no dia 23 de fevereiro, mas não resolveu, é agora. Se não for agora, não sei, perdi as esperanças por você. Não tenho mais esperança. Não vai virar mais esse jogo, não vai mais terminar esse relacionamento, não vai mais abandonar esse vício, não vai. Agora, acho importante a gente ter em mente que esse dia é um dia, né, em que o céu tá fluido, o que significa que as coisas estão acontecendo, né, boas ou ruins, e você precisa entender que tá fácil gatilhar a ira do outro aqui. Se você for tomar alguma decisão, se você for fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, decidir destruir alguma coisa, só se assegure de não estar sendo movido por impulsos inconscientes. Antes de você fazer qualquer coisa no dia 26, eu acho que é importante você se questionar. Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou tentando alcançar com esse movimento? Do que eu tô cansado? Que página é essa que eu tô virando? Por que eu tô virando essa página? Eu acho que é preciso só clareza sobre a razão pela qual você tá tomando essa decisão. Tá fazendo esse movimento. Tá comprando essa briga. Seja o que for que estiver rolando aqui, eu acho só que você precisa de clareza, sabe? De clareza. Por que que você tá fazendo isso? Se você tiver essa resposta, você pode fazer o que você quiser. Agora, assegure-se de ter essa resposta muito bem organizadinha aí dentro de você. E aí, a gente tem a lua nova em Touro. Essa lua nova tá
de arrebentar. Dia 27 de abril, às 4h31 da tarde, horário de Brasília, lua nova, em Touro, grau 7. Essa lua nova chega no dia seguinte da oposição Marte-Plutão, ou seja, ela já chega no calor de algo que foi finalizado, de algo que foi enfrentado, que foi confrontado, que foi destruído, que foi questionado. Ela já chega no calor disso, né? Então pode ser um novo início que começa como resultado de um fim, mas note que ela faz parte, ainda que a orbe não seja exata, ainda que a Lua esteja no grau 7, Marte esteja no grau 4, Plutão no grau 3 e Lilith no grau 3, note que ela chega como parte de uma cruz, que na astrologia tradicional não seria uma grande cruz, porque eles não vão considerar Lilith, porque Lilith não é um planeta. Então não estou chamando de grande cruz, mas estou chamando de cruz. Ela chega numa cruz em signos fixos. Ou seja, o que temos aqui? Uma lua nova, né? Algo que deseja começar, uma semente que deseja ser plantada, que deseja começar dentro de um contexto de paz, de constância, de prazer simples da vida, de segurança emocional, de segurança física, que chega num céu que contradiz tudo isso, né? Ela chega no dia seguinte de uma oposição Marte-Plutão, né? Ela chega como parte de uma quadratura, tanto com Marte quanto com Plutão. Ela chega oposta a Lilith, tudo isso em signo fixo. Então, a lua nova em Touro, que é paz e conforto. Lilith em Escorpião fala de forças inconscientes, né? Sentimentos de rejeição, questões muito primitivas, muito primitivas mesmo, como sentimentos muito válidos, ciúme, desejo, fúria silenciada, ressentimento, que vem à tona. Se não vem à tona, porque é uma lua nova, uma lua escura, pelo menos é algo que é parte desse novo começo, ainda que silenciosamente. E Marte em Leão, oposto a Plutão em Aquário. Ou seja, eu quero começar algo que me dá paz, que me traz estabilidade, que me tranquiliza, que me nutre. E eu quero começar isso num céu e num dia que exige mudança, né? Que exige, aonde eu tento desesperadamente ter o controle. Aonde eu quero ter controle, por quê? Porque eu quero ter paz, né? Todos os elementos dessa cruz querem ter controle. Todos eles estão em signos fixos. Signos fixos querem ter controle. E todos eles querem ter controle à sua maneira. Nenhum deles quer ter controle, nenhum deles quer negociar esse controle. E qual é a temática principal, né? É a transformação por causa da presença de Plutão. Meu amor, tem que transformar e transformar tudo, e radicalmente, né? Aí, a gente tem o regente dessa lua cheia. Vênus, muito bem, no signo de Peixes, mas conjunta Saturno, né? Saindo de uma conjunção a Saturno. Podemos estar falando, né, de um desejo de transformação ou de consolidação mesmo de uma paz com essa Vênus em Peixes. Consolidação de uma paz, mas uma paz que está idealizada e que a realidade vem mostrar para você que não dá. Assim, desse jeito, nesse nível, não tem como. Mas também pode falar de decepção emocional, né? De carência, de solidão, né? Aquela história de não tem mais daquilo que eu amo ou desejo, né? Não é que não tenha nada, tem.
Eu tenho um tanto garantido, só que não acho que seja tudo que você quer. E talvez você não fique satisfeito com o que tem. Marte saindo da oposição a Plutão. Acabamos de ter esse conflito, então eu não sei se o que vai rolar ali é um rompimento no dia anterior à lua nova e esse novo começo, né? É um novo começo que a gente começa quase que forçado, porque não tem outra opção, porque as coisas, né? Porque alguma coisa mudou muito radicalmente e precisa continuar mudando. Não sei que questões estão influenciando aí, que são inconscientes por causa de Lilith, por causa de Plutão. Essa lua nova, ela parece que ela tem algo ali que ela pode ser um novo começo que nasce de um fim, de uma dor, de uma perda. Ela quer estabilidade, mas para a gente conseguir isso, a gente vai precisar enfrentar os nossos desejos ocultos com honestidade, ou seja, Lilith em Escorpião, deixar morrer o que não serve mais, Plutão, mesmo que doa, abandonar a falsa segurança que impede o crescimento, ter coragem de abandonar aquilo que nos dá segurança, e se comprometer com relacionamentos menos ideais, mas mais possíveis. Vênus e Saturno, né? Então, assim, acho que algumas perguntas para essa alunação podem ser: o que eu ainda retenho por medo de perder o controle? O que eu estou tentando manter a todo custo e que precisa ser transformado? Será que eu consigo me permitir sentir prazer mesmo no meio do caos? São algumas das perguntas para essa alunação. Desculpa, gente, queria ter coisa mais bonita para falar dessa alunação, mas assim, não tá bonita essa alunação, né? Eu acho que ela traz uma formalização de compromisso, tá? Eu acho que ela traz uma formalização de compromisso, porque Vênus está envolvida num trígono com Juno. Mas é um compromisso em outras bases, de outra forma, com outra cara. Juno está oposta a Urano. Pode ser que essa oposição entre Juno e Urano seja um rompimento num compromisso? Pode. Eu tô apostando num compromisso em outras bases. Então, assim, talvez seja a minha lua em Áries que não me permite ver o copo meio vazio, mas eu não tô achando de todo ruim. Tô achando tensa, mas eu tô acreditando num resultado positivo. Tô acreditando num resultado que pode não ser o teu ideal. Mas quem disse que o teu ideal era o melhor também? Também acho que tu tem que rever aí teus ideais. Olha lá, Saturno consolidando os compromissos. Ele vai consolidar, amor. Só que é assim, né? Do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Mas ele vai consolidar os compromissos. Olha lá, ó, dia 28. Dia 28 temos uma lua conjunto Urano à noite. Vamos ter uma noite perturbada. Podemos ter problemas de família, problema dentro de casa, problema com o marido, ou podemos ficar extremamente agitados e ter dificuldade para dormir. Dia 29, um dia relativamente tranquilo. Também depois dessa lua nova, nem tenho mais, né, assim, vocabulário, não tenho nem mais, né, assim, como dizer, recurso, nem sei, nem tenho nada para dizer mais depois dessa lua nova. Dia 30, Vênus entra em Áries, retorna a Áries, né? Ficamos mais impulsivos no amor e com o dinheiro, cuidado. Quer dizer, cuidado, se tiver dinheiro para gastar, gaste, seja feliz. Mas, se não tiver, segura a onda. E é isso, meus amores. Pro mês de abril foi isso. Fui no máximo do detalhe que pude ir. Lembra que se você quiser ter acesso prioritário aos vídeos com previsões por ascendente para a lua nova e lua cheia do mês, é só você assinar o Céu do Dia trimestral ou anual que você tem acesso a esses vídeos por ascendente, tá? Fora isso, um beijo e um queijo. A gente se vê por aqui, né? Beijo!